Bom dia, meu irmão e irmã. 15 de novembro, domingo, dia do Senhor. E o evangelho de hoje é Mateus 25, de 14 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem em viajar para o estrangeiro chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ceifas onde não semeastes. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei. Então, devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, julgai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é domingo, dia em que paramos um pouco mais para orar, nos encontrar com o Senhor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. Meus irmãos e as irmãs, é 33º domingo do tempo comum. O próximo fim de semana já é a solenidade de Cristo Rei e assim iniciamos o tempo do Advento. Então, nos aproximamos do final do ano litúrgico. A liturgia nos convida a estarmos prontos, a prestar contas a Deus da administração dos bens que Ele nos concedeu. Vigiai, orai, é um apelo à vigilância
para a vinda do Senhor, que pode vir a qualquer momento em nossa vida. Vigiai, orai, assim trago presente as leituras antes de refletirmos assim mais profundamente sobre o Evangelho desse fim de semana. Primeira leitura nos traz o exemplo da mulher virtuosa, que pode ser cada um de nós. É um poema em que exalta as virtudes da mulher que é dedicada, é fiel, que é esposa, diligente ao trabalho, caridosa para com os pobres, que depois traga o presente também, a reflexão que nós fazemos nesse fim de semana, e que ama a família, assim como todos nós somos convidados a amar a esposa, o marido, que ama a família, os filhos que ama os pais. O cuidado com a família, o zelo com a família, o vigiar no amor para com a família e criar um ambiente bom, um ambiente confortável, um ambiente repleto de amor. Como nos faz bem, precisamos ser amados e amar. A segunda leitura, então Paulo fala da segunda vinda do Senhor e como devemos esperar e preparar este momento, vigilantes e sóbrios na presença do Senhor. Assim o Evangelho, os talentos, servo bom e fiel, vem participar da minha alegria. Servo bom e fiel, vem participar da minha alegria. Então o Evangelho traz presente a parábola dos talentos. E Jesus fala da sua vinda no fim dos tempos, a atitude com que os discípulos devem esperar e preparar essa vinda do Senhor. Então, a parábola nos diz, né, que o Senhor partiu em viagem e deixou a sua fortuna nas mãos dos servos. Né? A um deixou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. O que esses fizeram? O de 5 e o de 2 buscou realmente trabalhar, fazer frutificar os talentos recebidos. E o terceiro, então, preferiu esconder, guardar, colocar embaixo da terra, como nos diz o Evangelho. Não entendeu a vida, não entendeu os talentos que Deus colocou em sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor representa Jesus, que antes de deixar este mundo para viajar de volta ao Pai, deixou todos os bens aos discípulos. Os talentos são os bens que Jesus deixou à sua igreja, é o Evangelho, a mensagem de salvação, o batismo, a Eucaristia, os sacramentos, o amor pelos pobres, a atenção aos doentes. Os servos depositários desses bens são os discípulos, somos cada um de nós, depositários dos bens de Cristo. É como o nosso coração que Jesus continua a amar, os publicanos, os pecadores. É como as nossas palavras que Jesus continua a consolar os que estão tristes e desanimados. De braços abertos, que Jesus continua a acolher os imigrantes que fogem da miséria e da degradação. É como as nossas mãos que Jesus continua a quebrar as cadeias que prendem os escravizados e oprimidos. É como os nossos pés, que Jesus continua a ir ao encontro de cada irmão que está sozinho e abandonado. É com a nossa solidariedade que Jesus continua a alimentar as multidões famintas do mundo e a dar os medicamentos, a cultura daqueles que nada têm. Vejam, os talentos podem aparecer, então, pode aparecer e aparece no nosso coração, na nossa boca, nos braços que estendemos, nas mãos, nos pés, na solidariedade. Toda a nossa vida pode ser dom para os nossos irmãos e irmãs. Os talentos são os bens essenciais que devemos descobrir, pois estão presentes em nosso interior, no nosso coração.
A parábola do tesouro escondido é a melhor pista. Somos um tesouro de valor incalculável. A primeira obrigação de um ser humano é descobrir essa realidade. Devemos estar voltados para o nosso interior e poder ativar todas as nossas possibilidades. A boa nova é que todos coloquemos esse tesouro a serviço dos outros. Nisso consiste o reino anunciado por Jesus. Quantas vezes pecamos, falhamos, de repente por quê? Porque nos fechamos no nosso comodismo. É, não arriscamos, não nos esforçamos, não lutamos, não colocamos os dons à disposição. Quantas vezes vemos pessoas que são ricas nos talentos de estudo, de tempo, de recursos, mas não doam, quem sabe, até mesmo para a própria família. Esses talentos se fecham em, quem sabe, viver o seu egoísmo. E às vezes pessoas simples, humildes, que estão também muito ocupadas, mas que não têm tanto estudo, mas colocam os seus talentos à disposição da comunidade ou das comunidades. Meus irmãos e minhas irmãs, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. E os talentos, então, nos convida a refletir, pensar sobre o que fiz ao longo do ano com os talentos que Deus me deu gratuitamente. Santo Agostinho nos diz que, aquela passagem bíblica, inclusive, fala assim: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Santo Agostinho nos diz que a nossa missão é descobrir os talentos que Deus colocou em nós e fazê-los frutificar. Como fiz frutificar os talentos ao longo do ano? Na família, na comunidade, com as pessoas, na solidariedade. E então trago presente, assim, concluindo essa reflexão também, quem sabe, no final desse ano, Jesus nos diz assim: servo bom e fiel, vem participar da minha alegria. Ou, de repente, nos dá um puxão de orelha, né? Servo inútil, jogou fora o talento na escuridão. Então, a escolha é nossa. Que bom se Deus pode dizer assim: servo bom e fiel. E então, esse fim de semana, que também é dia das eleições, cada um busque votar conscientemente aquele que busca trabalhar em favor, principalmente, quem sabe, dos mais necessitados, em favor de toda a população, na solidariedade, no bem comum. E ainda nós celebramos, nesse fim de semana, a 4ª jornada do pobre, a jornada mundial do pobre. Quantas pessoas que também nesse tempo de pandemia partilham muitas vezes até aquilo que custa partilhar dentro de casa. Então, não tenha medo de fazer a sua doação também, seja em talentos, com os irmãos e irmãs. Quantas pessoas que nesse tempo de pandemia doaram realmente seus talentos dentro dos hospitais. Quantos enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas e tudo mais doaram os seus talentos. Nesse fim de semana, então, trazemos presente essa realidade. Faça a doação junto à tua comunidade ou alguém que realmente necessita, que certamente Deus te abençoará, te dará em dobro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu vou dar a bênção, então, para cada um de nós, de ter realmente um abençoado dia, um abençoado domingo, e participe junto conosco da celebração às 10 horas.
da manhã que será transmitida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E um abençoado domingo.